Um paciente de 62 anos entrou no meu consultório com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Não era tristeza. Era raiva misturada com desespero. Doutora, eu fui enganado. Sentou na cadeira, colocou as mãos na mesa e começou a falar. Meu urologista disse que eu precisava operar a próstata, que o câncer estava ali e que o melhor era tirar logo. Eu perguntei sobre os riscos. Ele disse, a técnica é moderna, vou preservar os nervos, vai ficar tudo bem. Operei. Faz 6 meses. E nada funciona. Nada. Voltei nele, e sabe o que ele disse? Isso é normal. Faz parte. Dá tempo. Normal? Perder a ereção é normal? Ninguém me disse que isso podia acontecer. Se eu soubesse, talvez tivesse escolhido diferente. Aquele homem não estava triste por ter disfunção erétil. Ele estava destruído por não ter sido informado. Por não ter tido a chance de decidir com todos os dados na mesa. Por ter confiado e se sentido traído. Meu nome é doutora Fernanda Arruda. Sou urologista com mais de 15 anos dedicados à saúde masculina aqui no Brasil. E hoje eu vou falar sobre algo que muitos colegas meus prefeririam que eu calasse. O que os médicos escondem, minimizam, ou simplesmente não falam sobre a impotência após a cirurgia de próstata. Não é para atacar cirurgiões, é para proteger você. Porque você tem o direito absoluto de saber o que pode acontecer com o seu corpo antes de autorizar qualquer procedimento. Fica comigo até o final. Esse vídeo pode mudar a forma como você toma a decisão mais importante da sua vida. Me conta nos comentários, você operou a próstata e não foi avisado adequadamente sobre os riscos? Ou está prestes a operar e quer se informar? Esse vídeo é para você. Antes de qualquer cirurgia, o paciente assina um documento chamado Termo de Consentimento Informado. Nesse papel, está escrito que o paciente foi informado sobre os riscos do procedimento e concorda em prosseguir. Legalmente, o hospital e o cirurgião estão protegidos. Mas na prática, o que acontece é muito diferente do que esse papel sugere. Na maioria dos casos, a conversa sobre riscos sexuais é superficial, rápida e feita em linguagem que minimiza a realidade. O cirurgião pode dizer algo como: existe um risco pequeno de afetar a função sexual, mas vamos fazer o possível para preservar os nervos. Em 2 ou 3 minutos, o assunto está encerrado. O paciente que está assustado com a palavra câncer não tem condição emocional de questionar profundamente. Ele quer resolver o câncer. E confia no médico. Mas o que deveria acontecer é completamente diferente. O cirurgião deveria sentar com o paciente e explicar com clareza total. Olha, a cirurgia pode curar o câncer, mas existe uma chance real e significativa de você perder a ereção. Essa chance varia de 30% a 70% dependendo do caso. Mesmo com a melhor técnica, pode levar 1 a 2 anos para a ereção voltar. E em alguns casos, ela não volta completamente. Você precisa saber disso antes de decidir. Existem alternativas que eu posso te apresentar. Essa conversa deveria durar 30 minutos. Deveria incluir números reais. Deveria apresentar alternativas. Deveria envolver a parceira. E deveria dar ao paciente tempo para pensar antes de decidir. Mas raramente é assim que acontece. Se você assinou um consentimento sem entender verdadeiramente os riscos, comenta aqui embaixo. Você não está sozinho. E isso precisa mudar. Agora eu vou te mostrar os números que muitos cirurgiões não revelam com clareza. Porque quando você vê os dados reais publicados em revistas médicas sérias, a expressão risco pequeno parece uma piada de mau gosto. Vamos aos fatos. Em prostatectomia radical com preservação nervosa bilateral, que é o melhor cenário possível, as taxas de disfunção erétil variam entre 30% e 50% nos primeiros 12 meses. Isso significa que mesmo quando o cirurgião consegue poupar os 2 feixes de nervos, entre 1/3 e metade dos pacientes não terá ereção funcional no primeiro ano. Em prostatectomia com preservação nervosa unilateral, quando apenas um lado dos nervos é preservado, as taxas de disfunção sobem para 50% a 70%. A maioria dos pacientes perde a função erétil por um período prolongado. Em prostatectomia sem preservação nervosa, quando o tumor obriga a remoção dos nervos, a taxa de disfunção erétil é superior a 85%. A maioria não recupera a ereção natural. Esses dados são publicados no Journal of Urology, no European Urology e em dezenas de outras revistas de alto impacto. Não são números obscuros, são amplamente conhecidos pela comunidade médica, mas raramente compartilhados com o paciente na íntegra. E tem outro dado que é sistematicamente omitido: a perda de comprimento peniano. Estudos mostram que após a prostatectomia, o pênis pode encurtar entre 1 e 2 centímetros permanentemente devido à fibrose e à retração tecidual.
Nenhum cirurgião menciona isso na consulta pré-operatória. E para muitos homens, essa perda agrava ainda mais o impacto emocional. Se esses números te chocaram, comenta aqui embaixo. Agora imagine como seria diferente se você soubesse disso antes de operar. A informação muda a decisão. E a decisão muda a vida. Gente, só um minutinho. Preciso deixar um recado rápido para vocês antes de continuar. Eu recebi muitas mensagens de inscritos do canal me pedindo um material mais completo, algo que vocês pudessem consultar em casa, no próprio ritmo de vocês, com tudo organizado e explicado de forma simples. Mensagens de homens me dizendo que se sentiam cansados, sem energia, com a libido lá embaixo, sem saber por onde começar a mudar isso de verdade. E pensando exatamente em vocês, eu preparei com muito carinho um e-book com tudo o que vocês precisam saber para recuperar a vitalidade, melhorar a disposição e se sentir bem de novo, de forma prática e baseada em evidências. É o tipo de material que eu gostaria que todo paciente meu tivesse em mãos. Para acessar, é só clicar no link que está no primeiro comentário fixado aqui embaixo ou na descrição do vídeo. Tá bem fácil de encontrar. Fico feliz demais em poder ajudar vocês além daqui do canal. Bom, feito o recado, agora vamos voltar para o vídeo. Agora eu vou te revelar 5 frases que cirurgiões frequentemente usam na consulta pré-operatória e que você precisa aprender a questionar. Não porque os cirurgiões sejam maus. A maioria é competente e bem-intencionada. Mas porque essas frases criam expectativas irreais que depois destroem o paciente emocionalmente. Frase número 1. Vou preservar os nervos. Essa frase soa como uma garantia. Mas preservar os nervos não significa que eles vão funcionar depois. Os nervos podem ser preservados anatomicamente, mas danificados funcionalmente pelo trauma da cirurgia. Preservar não é sinônimo de funcionar. Questione. Doutor, qual é a taxa real de recuperação erétil dos seus pacientes operados com preservação nervosa? Frase número 2. A técnica é moderna. É robótica. A cirurgia robótica é tecnicamente superior em precisão, mas ela não elimina o risco de disfunção erétil. Estudos comparando cirurgia aberta e robótica mostram que as taxas de impotência são semelhantes. A robótica reduz sangramento e tempo de internação, mas não garante preservação da ereção. Questione, doutor. A robótica reduz o risco de impotência ou apenas melhora outros aspectos da cirurgia? Frase número 3. Vai voltar ao normal em poucos meses. Essa é talvez a mais perigosa. Porque cria a expectativa de que em 3 ou 4 meses tudo estará funcionando. A realidade é que a recuperação pode levar 12 a 24 meses. E normal pode nunca ser como era antes. Questione. Doutor, qual é o tempo médio real que os seus pacientes levam para recuperar algum grau de ereção? Frase número 4. É melhor tirar logo. Essa frase pressiona a decisão. Cria urgência. Mas nem todo câncer de próstata precisa de cirurgia imediata. Tumores de baixo risco podem ser acompanhados com vigilância ativa por anos sem tratamento. Questione. Doutor, o meu tumor realmente precisa ser operado agora? Existem alternativas que eu deveria considerar? Frase número 5. Você é jovem, vai recuperar fácil. A idade ajuda, mas não garante nada. Homens jovens também ficam impotentes após prostatectomia. E a expectativa criada por essa frase pode ser devastadora quando a recuperação demora mais do que o prometido. Questione. Doutor, qual a sua taxa de recuperação erétil em pacientes da minha faixa etária? Me conta nos comentários se você já ouviu alguma dessas frases. Questionar não é desrespeitar o médico, é se proteger. Agora eu vou te dar uma lista de perguntas que todo homem deveria fazer ao cirurgião antes de autorizar uma prostatectomia. Essas perguntas são o seu escudo de proteção, são o seu direito, e nenhum médico competente vai se ofender se você perguntar. Pergunta 1. Doutor, qual é a sua experiência pessoal com essa cirurgia? Quantas prostatectomias o senhor já realizou? Experiência importa enormemente. Cirurgiões com mais de 200 procedimentos têm taxas de preservação nervosa e continência significativamente melhores do que cirurgiões menos experientes. Pergunta 2. Qual é a sua taxa pessoal de preservação erétil em pacientes como eu? Não aceite números genéricos de estudos. Peça os números dele. Um bom cirurgião conhece suas próprias estatísticas. Se ele não souber ou não quiser responder, isso já é uma resposta. Pergunta 3. Existem alternativas à cirurgia para o meu caso específico? Vigilância ativa, radioterapia, braquiterapia, GAIFU. Dependendo do tipo e do estágio do tumor, existem opções que preservam melhor a função sexual. Você tem o direito de conhecer todas antes de decidir. Pergunta 4. Qual é o plano de reabilitação sexual após a cirurgia?
Se o cirurgião não tiver um plano claro que inclua exercícios pélvicos, tadalafila diária e bomba a vácuo, isso é um sinal de alerta. A cirurgia sem plano de reabilitação é uma cirurgia pela metade. Pergunta 5. Posso conversar com pacientes seus que já passaram por essa cirurgia? Ouvir a experiência real de quem já operou com aquele cirurgião específico é valioso demais. Se ele não puder conectar você com ex-pacientes, busque depoimentos em grupos de apoio. Pergunta 6. O senhor pode explicar os riscos detalhadamente para mim e para a minha parceira juntos? Envolver a parceira na decisão é essencial. Ela será diretamente afetada pelo resultado. E ter alguém ao seu lado fazendo perguntas multiplica a qualidade da informação que você recebe. Anote essas perguntas. Leve para a consulta. Se o cirurgião tiver paciência e clareza para respondê-las, você está em boas mãos. Se ele minimizar, apressar ou se incomodar, considere buscar uma segunda opinião. Me conta nos comentários se você levaria essas perguntas para o seu médico. Essa atitude pode mudar o rumo de tudo. Agora, eu preciso te falar sobre algo que deveria ser dito em toda consulta de câncer de próstata, mas que muitas vezes é omitido. Nem todo câncer de próstata precisa de cirurgia. E existem alternativas com perfis de efeitos colaterais completamente diferentes. A primeira alternativa é a vigilância ativa. Para tumores de baixo risco, classificados como Gleason 6 ou 3+3, estudos de longo prazo mostram que acompanhar com exames regulares sem tratar imediatamente é uma opção segura. O câncer de próstata de baixo risco cresce tão lentamente que muitos homens vivem a vida inteira sem que ele cause problema. A vigilância ativa preserva completamente a função sexual e urinária enquanto monitora qualquer mudança no tumor. A segunda alternativa é a radioterapia externa. Em vez de remover a próstata, a radiação destrói as células cancerosas de fora para dentro. A radioterapia também pode causar disfunção erétil, mas geralmente de forma mais gradual e menos severa do que a cirurgia. Os efeitos aparecem ao longo de meses ou anos, não imediatamente, e as taxas de preservação erétil em 5 anos tendem a ser melhores. A terceira alternativa é a braquiterapia. Pequenas sementes radioativas são implantadas diretamente na próstata. A radiação age localmente com menos dano aos tecidos ao redor. As taxas de preservação erétil com braquiterapia são geralmente superiores às da cirurgia. A quarta alternativa é o AIFU, ultrassom focalizado de alta intensidade. É um tratamento mais recente que destrói o tecido canceroso com calor sem cortes. Ainda é considerado experimental para alguns casos, mas os resultados iniciais são promissores na preservação da função sexual. Cada alternativa tem vantagens e desvantagens. Nenhuma é perfeita. Mas o ponto fundamental é que você tem o direito de conhecer todas as opções antes de decidir. Se o seu cirurgião apresentou apenas a cirurgia como caminho, busque uma segunda opinião. Preferencialmente com um oncologista ou radioterapeuta que possa apresentar o outro lado. Se você não sabia que essas alternativas existiam, comenta aqui embaixo. A quantidade de homens que operam sem saber que poderiam ter escolhido diferente é assustadora. Agora eu vou falar sobre uma realidade que me causa indignação como médica: o abandono pós-operatório. Porque a cirurgia é apenas o começo, e para muitos homens é justamente depois dela que o verdadeiro sofrimento começa, sem orientação, sem suporte, sem acompanhamento. O cenário típico é esse: o cirurgião opera com sucesso, remove o tumor, o paciente recebe alta, volta para a consulta depois de 30 dias. O cirurgião olha a cicatriz, verifica o PSA e diz: está tudo bem. Cicatrizou. Câncer controlado. Volta daqui a 3 meses. E o paciente sai do consultório com a cicatriz curada e a vida sexual destruída. Sem ninguém ter mencionado exercícios pélvicos. Sem prescrição de tadalafila para oxigenação. Sem indicação de bomba a vácuo. Sem encaminhamento para fisioterapia pélvica. Sem suporte psicológico. O paciente volta para casa, tenta ter relação e nada funciona. Tenta de novo semanas depois. Nada. O desespero se instala. Ele busca informação na internet. Encontra pouca coisa ou informação contraditória. Sente vergonha de ligar para o médico. E quando finalmente consegue falar sobre o assunto na consulta de retorno, ouve: isso é normal. Dá tempo. Dar tempo. Como se o pênis fosse se regenerar sozinho enquanto ninguém faz nada. Enquanto os tecidos estão fibrosando. Enquanto os nervos precisam de estímulo para se recuperar. Enquanto o paciente afunda em depressão. A verdade é que o cirurgião é excelente em cortar e em curar o câncer. Mas a reabilitação sexual geralmente não faz parte da formação dele. Não faz parte da rotina dele. E muitas vezes não faz parte das prioridades dele. O paciente é devolvido à vida sem o suporte que precisa.
Se você passou por isso, se sentiu abandonado após a cirurgia, comenta aqui embaixo. A sua experiência pode alertar outros homens a exigirem mais antes e depois de operar. Agora eu preciso falar sobre a ferida invisível. A que não aparece na cicatriz do abdômen. A que nenhum exame detecta. Mas que dói mais do que qualquer corte. O impacto emocional da impotência após a cirurgia de próstata. O que eu vejo no consultório toda semana parte o coração. Homens que venceram o câncer, mas que não conseguem comemorar. Que olham para o corpo no espelho e não se reconhecem. Que evitam tocar a parceira por medo de não funcionar. Que se afastam da intimidade. Que dormem de costas viradas. Que inventam desculpas para não ter relação. E que sofrem em silêncio porque acham que reclamar de ereção depois de ter vencido um câncer é ser ingrato. Não é ingratidão. É humanidade. A sexualidade é parte fundamental da identidade masculina. Não é superficial. Não é vaidade. É conexão, intimidade, autoestima, vitalidade. Quando ela é arrancada sem aviso, algo dentro do homem se parte. A depressão pós-prostatectomia é real e documentada. Estudos publicados no Journal of Clinical Oncology mostram que homens com disfunção erétil após prostatectomia apresentam taxas significativamente mais altas de depressão, ansiedade e redução na qualidade de vida comparados com homens que mantiveram a função. E o impacto no relacionamento é devastador. Muitos casamentos entram em crise. A parceira se sente rejeitada porque ele se afasta. Ele se sente inadequado porque não funciona. Nenhum dos dois sabe como falar sobre isso. O silêncio se instala. E o que deveria ser um momento de reconstrução conjunta se torna um abismo entre duas pessoas que se amam. Esse sofrimento precisa ser reconhecido, nomeado e tratado. Terapia de casal, acompanhamento psicológico individual e grupos de apoio para homens pós-prostatectomia existem e fazem diferença. Se você ou alguém que você ama está passando por essa dor emocional, comenta aqui embaixo. Falar é o primeiro passo para curar. Se depois de tudo que eu falei nesse vídeo, a cirurgia ainda for a melhor opção para o seu caso, eu quero que você entre no centro cirúrgico preparado, não apenas fisicamente, mas informado, protegido e com um plano completo para o que vem depois. Primeiro passo. Escolha do cirurgião com cuidado. Pesquise. Peça indicações. Pergunte quantas prostatectomias ele já fez. Peça as taxas pessoais de preservação erétil e continência. Prefira cirurgiões com alto volume de procedimentos. A experiência do cirurgião é o fator que mais impacta o resultado. Segundo passo. Faça todas as perguntas que eu te ensinei na parte 5 desse vídeo. Leve por escrito. Leve sua parceira junto. Grave a consulta se o médico permitir. Não saia do consultório com dúvidas. Terceiro passo. Busque uma segunda opinião, mesmo que confie no cirurgião. Uma segunda opinião pode confirmar a necessidade da cirurgia ou apresentar alternativas que você não considerou. Qualquer bom médico apoia a busca por segunda opinião. Quarto passo. Comece os exercícios pélvicos antes da cirurgia. Estudos mostram que homens que iniciam Kegel e exercícios de assoalho pélvico semanas antes da prostatectomia recuperam a continência e a função erétil mais rapidamente no pós-operatório. Fortaleça o que pode ser fortalecido antes do trauma. Quinto passo. Prepare-se emocionalmente com a sua parceira. Conversem abertamente sobre o que pode acontecer. Sobre os riscos reais. Sobre o tempo de recuperação. Sobre as adaptações que podem ser necessárias. Entrar na cirurgia com a parceira informada e ao seu lado faz toda a diferença na recuperação. Sexto passo. Tenha um plano de reabilitação definido antes de operar. Exija do cirurgião um protocolo pós-operatório que inclua exercícios pélvicos, tadalafila diária e bomba a vácuo. Se ele não oferecer, peça encaminhamento para um urologista especializado em reabilitação sexual ou para um fisioterapeuta pélvico. Não saia do hospital sem esse plano. Me conta nos comentários se você está se preparando para operar. Esse checklist pode ser a diferença entre uma recuperação sofrida e uma recuperação estruturada. Agora eu quero encerrar esse vídeo falando com toda a honestidade e toda a coragem que esse tema exige. Eu gravei esse vídeo sabendo que ele pode incomodar colegas médicos, sabendo que alguns vão dizer que estou alarmando pacientes, que estou criando medo desnecessário. Mas eu discordo profundamente. Informação não cria medo, desinformação cria sofrimento. E o sofrimento que eu vejo no consultório toda semana, de homens que operaram sem saber o que poderia acontecer, é inaceitável. Você tem o direito de saber. Tem o direito de questionar. Tem o direito de pedir números reais, alternativas reais e planos reais. Tem o direito de entrar numa cirurgia com os olhos completamente abertos. E tem o direito de exigir acompanhamento completo depois dela. Nenhum médico deveria se sentir incomodado com um paciente informado.
Um paciente informado não é um paciente difícil. É um paciente protegido. E proteger o paciente deveria ser a missão número 1 de qualquer profissional de saúde. Aquele paciente de 62 anos que se sentiu traído? Depois de 2 anos de reabilitação com exercícios, tadalafila e bomba a vácuo, ele recuperou ereção funcional. Não perfeita, mas funcional. E na última consulta me disse: doutora, eu superei, mas eu nunca vou perdoar o fato de que ninguém me deu a chance de escolher com informação. Se tivessem me explicado tudo, eu talvez tivesse feito a mesma escolha, mas teria sido a minha escolha, e isso faz toda a diferença. Escolha informada. Esse é o direito mais sagrado de qualquer paciente. E eu vou continuar lutando para que todo homem tenha acesso a essa informação antes que seja tarde. Então, se esse vídeo te tocou, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Toda semana eu trago conteúdo que protege a sua saúde e os seus direitos como paciente. Compartilha esse vídeo com todo homem que vai operar ou já operou a próstata. Manda pro grupo da família, pro grupo dos amigos, pro colega de trabalho. Essa informação pode mudar o destino de alguém. E me conta nos comentários a sua história. Se foi bem informado ou se descobriu na dor. Eu leio cada mensagem e respondo sempre que posso. Um abraço da doutora Fernanda e nos vemos no próximo vídeo. Exija informação. É o seu corpo, é a sua vida. E a decisão tem que ser sua.